Do Lu da Lu. Volume 22. Capítulo 152. A mudança de 5 anos. Embora eles ainda estivessem falando, seus corpos já estavam se movendo mais ou menos na direção de Tang-san de dois lados diferentes e Zuzukin já havia silenciosamente puxado Ning Hongrong 10 metros para trás de Tang-san. Os três vagamente formaram um cerco triangular em volta dele, claramente se preparando para não lhe dar qualquer chance de escapar. Tang-san disse impotentemente: "Nós não nos vemos há 5 anos e vocês tratam um irmão deste jeito." Enquanto falava, ele imediatamente sentiu duas auras igualmente tirânicas sendo emitidas atrás dele. Não era preciso perguntar. Zuzukin e Ning Hongrong também já haviam liberado seus espíritos. Ele subconscientemente inclinou sua cabeça, olhando pelo canto de seus olhos e seu coração não pôde evitar se contrair. Se fosse possível dizer que Daimubai ultrapassar o 60º nível ainda estava dentro de suas expectativas, então Zuzukin e Ning Hongrong também possuírem 6 anéis de espírito era algo que ele jamais teria imaginado. Igualmente 2 amarelos, 2 roxos e 2 pretos. 2 belas mulheres liberaram o brilho de 6 anéis de espírito. O pagode de porcelana dos 9 tesouros de Ning Hongrong parecia um pouco maior. 6 anéis de luz se moviam ritmicamente para cima e para baixo e aquela luz deslumbrante era fascinante. Após Zuzukin liberar seu espírito, todo seu corpo pareceu se tornar ainda mais frio e era como se ela fosse uma ilusão. Embora estivesse silenciosamente parada ali, ela deixava as pessoas incapazes de capturar sua silhueta intacta. De 4 companheiros, 3 haviam ultrapassado o 60º nível. Tang-san internamente suspirou de admiração e ao mesmo tempo não pôde evitar ficar um pouco insatisfeito com seu próprio progresso. Na verdade, sua cultivação durante os 2 anos em que seguiu Tang Hao não foi lenta. Durante seus 2 anos na cidade do massacre, assim como no seu ano final de cultivação no Pavilhão da Lua, ele havia progredido em áreas diferentes, enquanto sua cultivação de poder espiritual, ao contrário, desacelerou. Zuzukin sempre teve uma personalidade perseverante e no passado ela havia obtido grandes benefícios da erva imortal que Tang-san lhe deu. Quanto a Ning Hongrong, para encontrar alívio para sua dor nesses 5 anos, ela praticamente havia cultivado dia e noite e também ultrapassou a grande barreira do 60º nível não muito tempo atrás. Quando ela a ultrapassou com sucesso, Ning Fengzi anunciou à seita que ela era a mestra da escola porcelana dos 7 tesouros da próxima geração. Sentindo a melhoria de seus companheiros, a mente de Tang-san repentinamente foi preenchida por um sentimento de heroísmo. Embora ele ainda não tivesse ultrapassado o 60º nível, seu progresso também não havia sido menor que o deles. Pensando nisso, Tang-san não pôde evitar dar um longo assobio. Se vocês não acreditam na minha identidade, então eu usarei força para prová-la. Além de nós 7 demônios da Shrek, quem mais ainda possuiria este tipo de força? Daimubai e Ma Hongijun não estavam querendo falar sobre bobagens com ele. Em seus corações eles estavam preocupados com a segurança de Tang-san e os dois se moveram praticamente simultaneamente. Os pés de Daimubai deslizaram. Seu corpo inteiro floresceu com luz dourada e sua primeira habilidade espiritual, Barreira do Tigre Branco, já havia sido ativada. Ao mesmo tempo, ele repentinamente acelerou, balançando suas palmas de tigre para frente e diretamente se chocando contra Tang-san. Preparem-se, uma voz abafada ecoou da boca de Tang-san. 4 agrupamentos de luz azul foram emitidos de diferentes lugares no chão. A 4ª habilidade espiritual de 10.000 anos do Imperador Azul Prateado, a Prisão Azul Prateada. Os 4 agrupamentos do Imperador Azul Prateado simultaneamente envolveram o quarteto. Incluindo Daimubai que avançava, os 4 pararam praticamente simultaneamente. Até a abrasadora chama de Fênix de Ma Hongijun inesperadamente também foi completamente suprimida nesse momento. A aparência podia ser falsificada, mas não habilidades espirituais. Agora, Tang-san já havia liberado seu Imperador Azul Prateado. A visão da distinta luz negra do 4º anel de espírito distraiu Daimubai. Mas aquelas garras de tigre ainda agarraram subconscientemente a prisão azul prateada diante dele. Nesse momento, uma camada de luz azul escura foi liberada de Tang-san, a aparição do domínio azul prateado. A vegetação na frente do portão da Academia Shrek era relativamente exuberante e onde quer que houvesse plantas, como poderia não haver a tenaz grama azul prateada? Na fração de segundo em que o domínio azul prateado foi liberado, Tang-san sentiu sua mente se conectar a todas as gramas azuis prateadas nos arredores. Guiadas pela aura imperial do domínio azul prateado, toda a grama azul prateada cresceu freneticamente, num piscar de olhos mudando de aparência e se tornando o Imperador Azul Prateado, se esticando com a velocidade de um raio até os arredores das prisões azuis prateadas que Tang-san liberou e entrando em contato com elas. Instantaneamente, as 4 prisões azuis prateadas se tornaram estonteantemente douradas. Embora as garras incomparavelmente afiadas de Daimubai tentassem cortá-las, elas apenas ricocheteavam rigidamente. Zuzukin também encarou uma experiência igualmente amarga e Ma Hongijun foi ainda mais compreensivamente suprimido. O Imperador Azul Prateado de Tang-san havia sido nutrido com uma erva imortal de alta qualidade do atributo fogo, o delicado damasco infernal e embora suas chamas de fênix fossem poderosas, elas ainda não conseguiam queimar o Imperador Azul Prateado de Tang-san. A aparência e o temperamento podem mudar. Mas não me digam que habilidades espirituais mudam também? Chefe Dai,
Olhe com atenção. Tang San se curvou levemente, seus 5 anéis de espírito brilharam e ao mesmo tempo, junto com o som de roupas se rasgando, as 8 lanças de aranha, que pareciam ter sido esculpidas em cristal, saíram de suas costas. Simultaneamente, os olhos de Tang San também emitiram uma luz azul clara como cristal. Recolhendo o imperador azul prateado em sua mão, luz negra surgiu e o martelo céu claro apareceu em sua mão esquerda enquanto as prisões azuis prateadas também desapareciam consequentemente. Espíritos gêmeos, quarta habilidade espiritual de 10.000 anos, 8 lanças de aranha, o crânio mente condensadora de energia. Nesse momento Tang San se revelou completamente diante de seus companheiros. Vendo essa cena, Daimo Bai, que estava se preparando para usar habilidades espirituais mais poderosas, se acalmou um pouco. Você realmente é o Tang San, mas como a sua aparência mudou tanto? Tang San disse com um sorriso de canto. Contanto que você me dê uma chance de me explicar, é claro que eu vou te dizer. Ma Hongijun olhou para Daimo Bai, então novamente olhou para as 8 lanças de aranha nas costas de Tang San. Chefe, embora essas 8 lanças de aranha estejam um pouco diferentes, elas realmente não parecem falsas. Daimo Bai assentiu, olhando para Zhu Zuqin ao lado. Zhu Zuqin e Ning Hongrong se entreolharam, também assentindo simultaneamente. Se o Tang San na frente deles realmente fosse falso, então tudo era uma coincidência muito grande. Afinal, as habilidades de cada mestre dos espíritos eram únicas e incomparáveis. Comparado a 5 anos, mesmo que Tang San tivesse se tornado mais poderoso, o mais básico ainda não havia mudado. O dom celestial dos espíritos gêmeos era especialmente ainda mais difícil de ser copiado. Quando Daimo Bai estava se preparando para perguntar ao Tang San o que realmente estava acontecendo, o som de passos barulhentos veio da direção da Academia Shrek. Antes de alguém chegar, uma grave voz os alcançou. Quem se atreve a fingir ser um dos nossos pequenos monstros e até a lutar? Deixe-me dar uma olhada. Um enorme homem de meia-idade de físico robusto saiu da Academia Shrek, ainda seguido por 2 outros homens de meia-idade. Parecia que os professores da Academia Shrek haviam aparecido. Vendo essa pessoa, todos os 5 demônios da Shrek sorriram. O recém-chegado não era um estranho e sim o imóvel rei brilhante Zhao Wuji. Zhao Wuji havia ouvido as notícias dos estudantes de serviço. Tais assuntos originalmente não precisavam de sua presença para ser resolvidos. Mas no momento seu trabalho atual de vice-diretor era bem leve e aquele selvagem sangue fervente em seus ossos o fez vir correndo e gritando, para mostrar seu interesse em ver quem estava se atrevendo a fingir ser um dos 7 demônios da Shrek. Ensinar-lhes uma lição também contaria como um pouco de exercício. Agora, quando ele finalmente saiu pelo portão e viu as 5 pessoas ali, ele rapidamente esfregou seus olhos. Embora Tang San tivesse recolhido seu imperador azul prateado e não tivesse o brilho dos anéis de espírito ao seu redor, as 8 lanças de aranha ainda estavam em suas costas e os outros 4 todos estavam envolvidos pelo brilho de anéis de espírito. Se ainda fosse preciso de um pouco de discernimento para identificá-los pelas aparências, então os espíritos e a aura imponente que eles atualmente exibiam, além do poder representado pelos anéis de espírito, todos ajudaram Zhao Wuji a tirar uma conclusão. Além dos 7 demônios da Shrek, quem ainda possuiria esse tipo de poder com tão pouca idade? Porra, realmente são vocês seu bando de pequenos monstros. Rindo de coração, Zhao Wuji foi encontrá-los. Os 2 professores o seguindo, assim como o estudante em serviço que o informou ficaram sem reação. O estonteante brilho de anéis de espírito diante deles já havia florescido aos seus olhos. Ainda somando as palavras de Zhao Wuji, eles imediatamente entenderam que essas pessoas na frente deles, inesperadamente, realmente eram aquelas que haviam brilhado com um esplendor extraordinário 5 anos atrás, se tornando os campeões da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite com um golpe. Os membros dos 7 demônios da Shrek. Daimo Bai era quem estava mais perto do portão da academia e imediatamente avançou, dando um abraço de urso no imóvel rei brilhante. Porra, seja um pouco gentil. Zhao Wuji imediatamente grunhiu no abraço de Daimo Bai. Embora sua força também tivesse progredido muito nesses anos sob a instrução do grande mestre, agora Daimo Bai havia liberado um espírito que era por si só grandemente conhecido por sua força. Esse abraço animado havia feito os ossos de todo o corpo de Zhao Wuji emitirem estalos. Professor Zhao, Tang San e os outros 3 simultaneamente o chamaram respeitosamente. Seus corações estavam todos cheios de respeito para com esses vários professores iniciais da Academia Shrek. Os cantos dos olhos de Zhao Wuji já estavam um pouco avermelhados e depois de se soltar do abraço de Daimo Bai, ele se virou para olhar para os outros depois de dar um tapa no braço grosso e sólido dele. Seu olhar primeiro caiu sobre o grande gordo, Ma Hongijun, e vendo que o gordo parecia prestes a vir abraçá-lo, ele rapidamente se esquivou para o lado. Sai fora, gordo, mantenha distância, ou você está querendo queimar minhas roupas com essas chamas? Ma Hongijun desajeitadamente coçou sua cabeça, então rapidamente recolheu seu espírito, sorrindo na direção de Zhao Wuji sem se atrever a falar. Zhao Wuji rapidamente também olhou para Ning Hongrong, cintilando com uma luz que parecia com a de pedras preciosas, e para Zhu Zuqin ao seu lado. Vocês são a Hongrong e a Zuqin. Nós não nos vemos há 5 anos, mas vocês já se tornaram belas senhoritas e cada vez mais belas. E, você é o pequeno San? Esfregando seus olhos com força,
Zhao Wuji não se atreveu a acreditar em seus olhos quando olhou para Tang San. Tang San sorriu. Não poderia ser eu? Minha aparência mudou um pouco. O que você acha de nos deixar entrar primeiro? Então eu explicarei. O diretor Flender, a vice-diretora Liu Erlong e o professor estão bem? Mesmo que Zhao Wuji ainda não se atrevesse a acreditar inteiramente que esse jovem gracioso e elegante era Tang San, as 8 lanças de aranha em suas costas e o martelo céu claro em sua mão não eram falsos. Imediatamente assentindo, ele disse: eles estão bem. Vamos entrar primeiro. O que vocês estão aprontando aqui com espadas desembainhadas e arcos retesados? Não me digam que vocês estavam querendo derrubar a academia? Daimubai rapidamente tirou um longo robe de sua ferramenta espiritual, o vestindo no instante em que recolheu seu espírito. Um engano? Isto foi tudo um engano. Nós também não reconhecemos o pequeno San. Até agora nós ainda não nos atrevemos a acreditar. Mas você não devia saber da data que nós marcamos para nossa reunião. Tang San disse um pouco desamparadamente. Eu vou contar a vocês depois de nós entrarmos. Na verdade, o professor já me viu assim. Ele também me contou a data desta reunião. Quando encontrarem com o professor, vocês naturalmente acreditarão nisso. Zhao Wuji assentiu, dizendo: eu ouvi o grande mestre dizer que você voltou uma vez, mas foi embora com pressa. Não fiquem aí parados, vamos entrar logo. Vocês são o orgulho da academia. Se aquele miserável do Flender souber que vocês voltaram, eu temo que ele vá voar até os céus de animação. Guiados por Zhao Wuji, naturalmente não houve mais obstruções e os 5 demônios da Shrek o seguiram para dentro da academia. Devido à força que Tang San revelou agora há pouco, assim como sua simples explicação, Daimubai e os outros gradualmente vieram a acreditar nele. Afinal, agora Tang San também estava no nível de 5 anéis. Nessa idade, havia muito poucas pessoas capazes de alcançar esse nível. Terceiro irmão, diga-me, o que você me deu de presente naquela vez? Ning Hongrong perguntou andando até o lado de Tang San. Tang San sorriu. Ainda não acredita em mim? A garra voadora divina tem sido útil para você? Ainda há aquelas armas ocultas? A escola porcelana dos 7 tesouros ainda as usa? Os olhos de Ning Hongrong revelaram um brilho de entendimento. Parece que você realmente é o terceiro irmão. Mas como é que você mudou tanto? Isso é muito inconcebível e você ainda ficou tão bonito. Daimubai andando mais na frente também não pôde evitar virar sua cabeça para olhar para Tang San, sorrindo ironicamente. Se você realmente é o pequeno San, eu terei que ficar com inveja. Seus talentos originalmente eram melhores do que os nossos e agora você também se tornou tão belo. Você não vai deixar as pessoas viverem? Tang San sorriu. Você tem Azukin e não precisa mais se preocupar com mulheres bonitas. Por que você ainda está pensando sobre isso? A afeição da Azukin não vai mudar porque você não é tão bonito quanto eu. Você ainda está insatisfeito? Eu vou explicar assim que nós encontrarmos o professor e os outros, para evitar eu ter que me repetir. O prédio principal da Academia Shrek estava 2 vezes maior do que antes. Mas o número de estudantes matriculados não havia mudado. Apenas os equipamentos e as instalações estavam muito mais completas do que antes. As áreas de simulação para cultivação eram fundamentalmente robustas, adequadas para a cultivação de estudantes com todos os tipos de espírito. Por que o pequeno Al não está aqui? Não me diga que ele esqueceu qual era a data? Tang San perguntou curioso. Ouvindo isso, Ning Hongrong não pôde evitar que os cantos de seus olhos ficassem vermelhos de novo. Agora, todos já haviam entrado no edifício principal. Daimubai se virou, dando um tapa no ombro de Tang San. Não pergunte. Nós conversaremos quando encontrarmos o grande mestre. Nós não nos vemos há 5 anos, vamos pôr a conversa em dia. Flender se recostou tranquilamente em sua enorme cadeira de escritório. Nesses anos, ele até podia dizer que sua vida havia sido calma. Embora ele fosse o diretor, muitos dos problemas da academia não precisavam mais de sua atenção pessoal. Os assuntos da academia eram gerenciados por Liu Erlong e o ensino dos estudantes era decidido pelo formidável teóricos grande mestre. Como diretor, ele precisava se preocupar ainda menos com os fundos da academia. Tudo o que era preciso para as operações da academia era especialmente cedido pelo Império Seldou. Ainda somando a importância que o Império dava a ela. Agora seu status no Império Seldou era extremamente elevado, algo almejado por inúmeros oficiais influentes. Talvez isso estivesse relacionado com seu humor, mas nesses anos seu poder espiritual havia progredido bastante, já alcançando o 83º nível e formalmente se tornando um Doulu espiritual. Até Zhao Wuji já havia ultrapassado o 80º nível. Além daquele Doulu veneno que nunca mostrava sua cara na academia, agora também havia esses 2 Doulus espirituais. Liu Erlong também estava atualmente no 79º nível e a apenas uma pequena margem de ultrapassar o 80º nível. O diretor estava considerando se provaria ou não um novo chá enviado pela família imperial quando a campainha do lado de fora do escritório tocou. Está aberto, entre, Flender disse preguiçosamente. Apenas algumas pessoas viriam ao seu escritório e todas eram faces bem conhecidas. Naturalmente ele agiria ainda mais casualmente. A porta se abriu e a familiar figura de Zhao Wuji entrou. Chefe, o que foi? Zhao Wuji andou até Flender, sorrindo e rindo. Flender lhe lançou um olhar e então sorriu, dizendo: Você chegou na hora certa? Eu estava indo preparar um pouco de chá. Já que você veio até aqui, faça isso no meu lugar. Poupando-me de me levantar.
Zhao Wuji olhou perplexo para Flender. Meu senhor diretor, você está ficando cada vez mais preguiçoso. Flender imediatamente assumiu uma postura direta e fria. Como diretor da Academia Shrek, minha missão é planejar a situação geral. Naturalmente não há necessidade de eu pessoalmente atender a frivolidades. Para que a Academia Shrek possa cultivar talentos ainda mais extraordinários, é a direção dos futuros desenvolvimentos que ocupa minha mente todos os dias. Zhao Wuji riu alto. Certo, você não está apenas ficando cada vez mais preguiçoso. Você também está ficando cada vez mais vulgar. Pirralhos, vejam no que o seu diretor se tornou. Entrem todos vocês. Flender o encarou sem reação por um momento. Ele naturalmente não precisava se proteger dentro de seu próprio escritório e ouvindo Zhao Wuji dizer isso, ele sentiu as auras do lado de fora de seu escritório por meio das flutuações de poder espiritual. A porta se abriu de novo e um grupo de 5 pessoas entrou. Vendo-os, o preguiçoso e vulgar diretor imediatamente arregalou os olhos. Vocês são. Flender animadamente se levantou atrás de sua escrivaninha e seu olhar passou pelas 5 faces diante dele. Os 7 demônios da Shrek sempre foram o orgulho de seu coração e eles também eram o orgulho da Academia Shrek. Vendo essas crianças aparecerem de novo, ele ficou fora de si de emoção. Ma Hongijun rapidamente deu alguns passos à frente, dando um forte abraço de urso em seu professor. Professor, eu senti sua falta. Daimubai sorriu. Diretor Flender, você se esqueceu do nosso encontro de 5 anos? Hoje é o dia. Flender abraçou o gordo com força, seu olhar se virou para todos novamente. Quando seu olhar caiu sobre a face de Tang-san, ele não conseguiu evitar encará-lo sem reação por um momento. Os outros ele naturalmente conseguiu reconhecer, mas vendo esse belo e gracioso jovem vestido de branco, ele não pôde evitar hesitar. Você é. Tang-san deu um sorriso de canto. Diretor Flender, eu sou o pequeno Sam. Flender esfregou seus olhos em descrença. Você é o pequeno Sam? Céus, não é de se admirar que da última vez o grande mestre dissesse que a sua aparência havia mudado depois do segundo despertar da sua grama azul prateada. Parece que era verdade. Eu estou com inveja. Seu talento originalmente já era bom e agora até mesmo a sua aparência mudou. Isso realmente é muito inconcebível. Inveja. Inveja é inútil. Isso só pode explicar meu conhecimento e discernimento. 2 pessoas passaram pela porta. Era o grande mestre e Liu Erlong que haviam acabado de receber as notícias. Tang-san, é claro. Esperava primeiro ver o grande mestre com seu retorno à academia, mas Flender era, afinal, o diretor, e quando todos voltaram juntos, eles naturalmente primeiro iriam ali. Zhao Wuji enviou pessoas para notificar o grande mestre e Liu Erlong. Professor, Tang-san abruptamente se sentiu emotivo. Não mais capaz de manter aquela graça, ele se virou para o grande mestre, já se curvando profundamente. O grande mestre apoiou o ombro de Tang-san. Sem deixá-lo se curvar, sua face rígida expressou um sorriso e a animação em seus olhos igualmente não podia ser ocultada. Que bom que você voltou. Parece que sua força também progrede um pouco. Ning Hongrong disse de forma adorável. Senhor diretor, onde está o seu chá? Eu vou fazer um pouco para todo mundo. Flender também não foi educado, rindo alto. Que bom, eu ouvi que a Hongrong já foi escolhida como a sucessora do mestre da seita. Tendo a futura mestra da escola porcelana dos 7 tesouros fazendo chá para mim, faz eu me sentir muito honrado. Ao lado, Zuzukin não pôde evitar sorrir, então eu vou te ajudar, Hongrong. Daimubai disse. Ah, é claro, Azukin agora é a princesa imperial de Estrela Lu. Zuzukin lançou um olhar melodramático para ele. Eu já me casei com você por acaso? Daimubai sorriu. Isso acontecerá mais cedo ou mais tarde. Flender estava indo entregar o chá para Ning Hongrong e olhou para Daimubai. Mubai, você se tornou o príncipe herdeiro? Todos os presentes se conheciam e Daimubai havia amadurecido completamente após 5 anos. Não escondendo nada, ele sorriu e assentiu. Isso está inseparavelmente relacionado aos ensinamentos do diretor e do grande mestre daquela época. Se não fosse pelas várias coisas que vocês me ensinaram, eu não teria voltado hoje. Todos sabiam que as palavras de Daimubai não eram simples cortesia. Cada uma delas vinha de seu coração. Fazer parte dos 7 demônios da Shrek, estudando na Academia Shrek, o ajudou a restabelecer sua confiança. Depois de vencerem a competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite, nesses 5 anos, além da cultivação assídua, ele também havia trabalhado duro para aperfeiçoar seus planos de governo, amplamente obtendo a aprovação de seu clã. Isso frustrou seu irmão mais velho que se tornou cada vez menos capaz de enfrentá-lo. Quando Tang-san, Ning Hongrong e Ma Hongijun ouviram isso, eles ficaram até um pouco mais emocionados. Como príncipe herdeiro, a posição de Daimubai no Império Estrela Lu era extremamente importante. Mas ele havia corrido o risco de vir até aqui para essa reunião. Primeiro, deixando de lado a ameaça do Hall dos Espíritos, como o herdeiro de um dos 2 grandes impérios do continente, se o Império Seldou soubesse que ele estava dentro de suas fronteiras, algum tipo de ação seria normal. A criação do herdeiro futuro do Império Estrela Lu podia até ser chamada de extremamente dura. Antes de assumir o trono, certamente não haveria ninguém enviado para protegê-lo. Apenas em constantes provas e tribulações haveria algum crescimento.
Era a sobrevivência do mais forte. Como resultado, o Império Estrela Lu cresceu de originalmente 1/3 da área do continente, para agora ser igual ao Império Céu Dou, ao ponto de até as facções internas terem começado a ser suprimidas. Se não fosse pela intervenção do Hall dos Espíritos, talvez o Império Estrela Lu já tivesse se tornado um grande império completamente unificado agora. Ning Hongrong e Suzuki foram fazer chá para todo mundo e Flender apressadamente convidou todos a se sentarem. Seu escritório era excepcionalmente enorme, acomodar essas pessoas não era um problema. Daimubai disse para Tang-san: Pequeno San, agora nos conte sobre como a sua aparência mudou. Eu estou bem curioso. Como é que você ficou tão bonito? Ma Hongijun disse: Todos vocês já têm faces de putas. Para que vocês querem ficar ainda mais bonitos? Se alguém quer mudar sua aparência, esse alguém deve ser eu. O pobre eu que até agora ainda está sozinho, ninguém quer me seguir. Daimubai sorriu. Você não queria ir atrás da Jiangsu naquela época? O que aconteceu? Ela te rejeitou? A expressão de Ma Hongijun se tornou amarga. Ela me ignorou depois de descobrir a minha idade. Não me diga que ser mais novo é errado? Vendo a aparência deliberadamente assumida por ele, assim como a gordura amassada em sua face, todos não puderam evitar rir alto. O grande mestre se sentou perto de Tang-san. Pequeno San, conte a todos sobre suas experiências. Da última vez nós nos encontramos com pressa e eu também quero muito saber. Tang-san acenou com a cabeça. Suas experiências nesses anos certamente tinham um tom um tanto fantástico. A seguir, ele começou a narrar sobre o que aconteceu depois de seu pai levá-lo embora daquela vez. Ao ponto de ele nem mesmo ocultar a identidade de Xiao Wu, assim como suas experiências na cidade do massacre e depois ao voltar para a seita. Ouvindo a narração calma de Tang-san, o coração de cada pessoa foi tomado por um sentimento de choque. A separação de Xiao Wu, a cultivação assídua, os perigos na cidade do massacre, a verdade sobre sua mãe, o retorno à seita e as provas que ele recebeu, nesses breves 5 anos, Tang-san já havia passado por tanta coisa. Até Daimubai, que havia passado todos os dias imerso em lutas pelo poder, não pôde evitar ficar de boca aberta. Quer em termos de enfrentar perigos ou golpes no coração, todas as experiências de Tang-san claramente estavam acima das suas. Ouvindo Tang-san terminar de falar sobre o processo do segundo despertar da grama azul prateada, todos finalmente foram completamente convencidos de que esse jovem diante deles era o Azura de 1000 mãos daquela época. Então, eu temporariamente obtive a aprovação da seita. O mestre da seita me deixou voltar para lá de novo depois de alcançar o nível de Dolu espiritual, para me passar as verdadeiras habilidades da seita Céu Claro. Meu atual espírito principal é a grama azul prateada e ele não é adequado para cultivar algumas das habilidades criadas pela seita. Ouvindo a história de Tang-san, os olhos de Ning Hongrong e Suzuki já haviam ficado um pouco avermelhados. Quer fossem as experiências de vida de Tang-san ou sua inevitável separação de Xiao Wu, ambas eram tão tocantes. Ning Hongrong originalmente sentia que ela já havia sofrido muito. Mas comparada ao Tang-san, pelo menos ela ainda tinha uma família completa. Assim como um pai e parentes que a amavam. Mas Tang-san tinha que carregar as responsabilidades de seu pai. Não tinha mãe e seu pai também havia se invalidado. Que tipo de sofrimento era esse? Após um breve silêncio, o grande mestre suspirou, dizendo: Deixe o passado ficar no passado. Tudo precisa seguir em frente. Se minha hipótese estiver correta, os 3 requisitos que os anciãos da escola Céu Claro impuseram a você, na verdade, devem ser um teste. Seu talento já os convenceu. Essas 3 condições testam você em 3 habilidades diferentes. Alcançar o 80º nível antes dos 30 é um teste da sua perseverança. Matar um título Dolu do Hall dos Espíritos e obter um anel de espírito de 100.000 anos testam sua coragem e sabedoria. Parece que eles estão pavimentando a estrada para o sucesso futuro da escola Céu Claro. Se eu não estiver errado, contanto que você consiga completar essas 3 condições, será a hora da escola Céu Claro se abrir para o mundo. Tang-san era o discípulo do grande mestre. Ele naturalmente também conseguia pensar no que o grande mestre era capaz de supor. Francamente, ele nunca teve interesse na posição de mestre da escola Céu Claro. Seu maior sonho desde que chegou a esse mundo era contar com o que ele havia aprendido para reconstruir aquela seita Tang. Tomar a seita número 1 do continente, a escola Céu Claro, realmente não combinava com ele. Entretanto, pelas responsabilidades que seu pai deixou para ele não podia fugir dos assuntos da escola Céu Claro. Flender riu alto, dizendo: Não vamos falar sobre isso, porque esse é um assunto a ser discutido daqui a 10 anos. O que é impossível para os outros não é necessariamente difícil quando colocado diante do pequeno San. Contem-me, como anda a força de vocês pequenos monstros? E quanto ao pequeno Al, por que ele não está aqui? O estado de espírito de Ning Hongrong já havia se recuperado bastante depois do desabafo de antes quando eles se encontraram e ela simplesmente descreveu o que aconteceu com ela e Oscar. Os cantos de seus olhos se avermelharam de novo, mas dessa vez ela não chorou. Zhao Wuji não pôde evitar dizer: Eu realmente não percebi isso antes, mas esse pequeno Al é tão decidido. Partindo sem avisar e sua localização atual também é desconhecida. Ning Hongrong abaixou sua cabeça. O que eu temo é a sua segurança, afinal, ele é apenas um mestre dos espíritos do sistema alimento.
Mesmo com as armas ocultas que o terceiro irmão deu para ele, se ele realmente encontrar algum grande perigo, eu temo que... Liu Erlong abraçou os ombros de Ning Hongrong, deixando ela se inclinar sobre seu colo. Garota tola, não há razão de você ficar pensando sobre isso agora. Já faz 5 anos. Se fosse para algum perigo aparecer, ele já teria surgido há muito tempo. Já que você decidiu esperar por ele, então você tem que ter fé nele. Metade dos 10 anos já se passou. Em outros 5 anos haverá algum resultado. Talvez, ele até apareça diante de você antes disso. Ning Hongrong assentiu silenciosamente, ainda incapaz de estabilizar a expressão em sua face. Flender deu um tapa no roliço Ma Hongijun ao seu lado. Gordo, nos seus chamados 5 anos de aprendizagem por meio de experiência, que nível de poder espiritual você alcançou? Não me diga que você não progrediu de verdade. Ma Hongijun disse ressentido. Originalmente meu progresso não foi pequeno. Mas comparado a esses anormais, ele não é nada. Professor, agora eu estou no 57º nível de poder espiritual. Isso ainda pode ser considerado muito bom. Flender o encarou sem reação por um momento. Uma surpresa satisfatória passou por seus olhos. Na verdade, Ma Hongijun ainda não tinha 20 anos. 57 níveis com essa idade e, além disso, possuindo um espírito de alta qualidade, a Fênix de Fogo, assim como um osso espiritual do braço direito de chamas, ele com certeza havia subido para o nível de uma celebridade entre a geração jovem. E todos vocês? Flender olhou para os outros. Dai Mubai disse. Eu estou prestes a avançar para o 64º nível. Azukin acabou de alcançar o 60º e já obteve seu 6º anel de espírito. Agora há pouco eu vi que a cultivação da Hongrong deve estar no mesmo nível que a dela. Quanto ao pequeno San, parece que ele está rapidamente se aproximando do 60º nível. Tang San concordou. Agora eu estou no pico do 59º nível. Flender, o grande mestre, Liu Erlong e Zhao Wuji, esses 4 grandes senhores da academia Shrek se entreolharam. Anormais, monstros, praticamente as mesmas palavras saltaram de suas bocas. De fato, essas crianças diante deles tinham apenas cerca de 20 anos. Naquela época, o trio da geração de ouro do Hall dos Espíritos tinha em média uns 20 anos de idade e seu poder espiritual mal ultrapassava o 50º nível. Mas todos esses pequenos monstros diante deles já estavam na faixa do 60º nível. No mundo dos mestres dos espíritos, isso podia até ser considerado sem precedentes na história. Na verdade, embora os 7 demônios da Shrek fossem bons em termos de talento, havia pouca diferença entre eles e a geração de ouro do Hall dos Espíritos. A razão pela qual eles conseguiram seu progresso atual estava inseparavelmente ligada às ervas tesouro imortal que Tang San deu a eles. Aquelas ervas tesouro imortal não apenas haviam aumentado sua força substancialmente, mas ainda mais importante, lhes deram fundações sólidas, imperceptivelmente transformando seus corpos. Aquelas ervas tesouro imortal haviam todas passado pela seleção cuidadosa de Tang San, selecionando as ervas mais adequadas para cada um deles. Apenas Xiao Wu não comeu sua erva tesouro imortal. Ela era uma besta espiritual de 100 mil anos que havia mudado de forma. Sua velocidade de cultivação naturalmente era muito mais rápida do que a de mestres dos espíritos comuns. Foram todas essas circunstâncias que criaram esses pequenos monstros diante deles. Flender olhou para Ma Hongijun. Olhe para os outros. Todos praticamente no 60º nível. Apenas você está para trás. Você definitivamente não estava fazendo nada decente nesses anos. Apenas dormindo e relaxando por aí o dia todo. Sorte sua que seu espírito é tão bom. Ma Hongijun disse com uma expressão ofendida. Professor, não foi que eu não me esforce e sim que essas pessoas são muito anormais. O grande mestre sorriu. Certo, Flender, não esconda isso. Seu coração na verdade está desesperadamente alegre. Embora o poder espiritual do gordo seja um pouco modesto, com o poder da sua fênix de fogo cruel, sua força não está abaixo da do pequeno San e dos outros. Você não precisa enganá-lo. Liu Erlong repentinamente perguntou a Tang San. Pequeno San, quando você planeja ir encontrar a Xiao Wu? Tang San disse sem a menor hesitação. Originalmente eu planejava ir diretamente para a grande floresta Estrela Dou. Afinal, eu estou prestes a alcançar o 60º nível. Mas eu decidi primeiro voltar à academia para ver todo mundo e então diretamente ir procurá-la. Eu pretendo acompanhar a cultivação dela na grande floresta Estrela Dou e assim que ela alcançar o 60º nível, eu a trarei para ver todos vocês. A expressão nos olhos de Liu Erlong se suavizou. Seja bom com ela. Embora ela seja uma besta espiritual de 100 mil anos reencarnada, você também disse que após a transformação dela ser completada, ela não será diferente de uma humana. Você não pode discriminá-la de forma alguma. Senão, eu não serei capaz de perdoá-lo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.